Existe uma pergunta que atravessa toda a Bíblia, sem nunca receber uma resposta simples. É possível falar com os mortos? Das cavernas de Endor aos templos da Babilônia, a humanidade sempre buscou rasgar o véu que separa os vivos daqueles que partiram. Mas a primeira vez que as Escrituras mostram alguém tentando isso de forma explícita, quem aparece no centro da cena não é um sacerdote pagão nem um feiticeiro estrangeiro. É uma mulher israelita, escondida nas sombras, praticando aquilo que deveria ter sido erradicado da terra. Antes de continuar com o vídeo, você quer fortalecer sua vida de oração e ainda ajudar nosso canal a crescer? Preparei um material com mais de 50 orações especiais para te guiar. Clique no link da descrição e ajude nosso projeto a divulgar a palavra de Cristo. Para entender como essa mulher se tornou o símbolo mais antigo do ocultismo feminino na Bíblia, você precisa voltar ao começo. Não ao começo da feitiçaria como prática ritualística, mas ao momento em que a semente do ocultismo foi plantada no coração humano. E esse momento acontece logo nas primeiras páginas do Gênesis, num jardim onde tudo parecia perfeito. Pensa na cena. Adão e Eva vivem em comunhão direta com Deus. Não existe véu, não existe distância, não existe necessidade de intermediários espirituais. O Criador caminha com eles na viração do dia, conversa face a face, revela sua vontade sem enigmas. Mas no centro do jardim está uma árvore, e junto dela uma promessa que mudaria tudo. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Observa o que a serpente oferece. Não é um ritual, não é um encantamento. É algo muito mais profundo. É a possibilidade de adquirir conhecimento espiritual independente da revelação divina. A tentação original não envolve velas, círculos mágicos ou invocações. Envolve a ideia de que o ser humano pode acessar dimensões espirituais sem precisar passar pela autoridade de Deus. Essa é a raiz de todo o ocultismo que viria depois. Eva não foi uma feiticeira, mas foi a primeira a aceitar a proposta que sustenta toda a prática oculta. Existe um atalho para o conhecimento espiritual que não depende da obediência ao Criador. A partir daquele momento, a humanidade carregaria consigo esse impulso. A busca por poder sobre o invisível, a tentativa de controlar forças que deveriam ser apenas confiadas. Mas entre Eva e a primeira mulher explicitamente associada à magia nas Escrituras, passam-se séculos. Gerações inteiras nascem e morrem. O dilúvio varre a terra. Abraão é chamado. Moisés liberta Israel. E em algum ponto dessa longa jornada, práticas espirituais proibidas começam a se infiltrar no meio do povo escolhido. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, apresenta uma lista detalhada do que Deus considerava abominação entre as nações. Quem faz passar seu filho ou filha pelo fogo, quem pratica adivinhação, quem é agoureiro, feiticeiro ou encantador, quem consulta médiuns, mágicos ou necromantes. A proibição é absoluta, o texto não deixa espaço para exceções, e a razão apresentada é direta. Por causa dessas práticas, as nações que habitavam Canaã estavam sendo expulsas diante de Israel. Considera a implicação. Essas práticas não eram invenções israelitas, eram importações, costumes absorvidos dos povos vizinhos que habitavam a terra antes da conquista. Textos arqueológicos descobertos na Mesopotâmia e no Egito confirmam que a região fervilhava de atividade ocultista. Sacerdotisas invocavam espíritos protetores. Adivinhos liam fígados de animais sacrificados para prever o futuro. Necromantes afirmavam estabelecer contato com ancestrais mortos. Era um mercado espiritual movimentado, com milhares de praticantes espalhados por cidades como Babilônia, Nínive e Mênfis. Israel deveria ser diferente. Esse era o ponto central da aliança. O povo não precisaria buscar orientação em médiuns, porque teria profetas enviados por Deus. Não precisaria de adivinhos, porque teria o Urim e o Tumim no peitoral do sumo sacerdote. Não precisaria de necromantes, porque o próprio Deus se revelaria diretamente através de sonhos, visões e palavras proféticas. A estrutura espiritual de Israel foi desenhada para eliminar qualquer necessidade de ocultismo.
Mas a natureza humana raramente aceita limites. Avança alguns séculos e você chega ao período dos reis. Israel agora é uma monarquia. O primeiro rei, Saul, foi escolhido pelo profeta Samuel sob orientação divina. Um homem alto, impressionante, que começou sua jornada com humildade genuína. Quando foi ungido, o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou dele e que ele profetizou junto com um grupo de profetas. O início parecia promissor, mas Saul tinha um problema que se tornaria fatal. Ele não conseguia esperar. O primeiro grande erro aconteceu em Gilgal. Samuel havia instruído o rei a aguardar 7 dias, até que o profeta chegasse para oferecer sacrifícios antes da batalha contra os filisteus. Saul esperou. Mas quando o 7º dia avançava e Samuel não aparecia, o medo tomou conta. Os soldados começavam a desertar. O exército inimigo se aproximava e Saul decidiu fazer ele mesmo o sacrifício. Samuel chegou logo depois. A repreensão foi severa. Agiste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor. Se tivesses guardado, o Senhor teria confirmado teu reino para sempre, mas agora teu reino não subsistirá. O segundo erro foi ainda pior. Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas, incluindo seu rei e todos os animais. Saul venceu a batalha, mas poupou o rei Agag e o melhor do gado, alegando que seria para sacrifício ao Senhor. Samuel respondeu com palavras que ecoam até hoje: obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Observa a comparação. O próprio texto bíblico estabelece uma conexão direta entre desobediência e ocultismo. Rebelião contra a palavra de Deus e feitiçaria são colocadas no mesmo nível. Não porque sejam práticas idênticas, mas porque nascem da mesma raiz, a recusa de submeter-se à vontade divina. A partir desse momento, o Espírito do Senhor se afasta de Saul. Em seu lugar, um espírito maligno passa a atormentá-lo. O homem que começou profetizando entre profetas agora vive assombrado por perturbações que só a música de Davi consegue acalmar temporariamente. O rei está espiritualmente isolado, e o pior ainda está por vir. Quanto tempo leva para um homem abandonado por Deus buscar alternativas proibidas? No caso de Saul, a resposta veio quando os filisteus reuniram o maior exército já visto contra Israel. O texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 28, descreve a cena com detalhes cinematográficos. Os filisteus acamparam em Sunem. Saul reuniu todo o exército israelita e posicionou suas tropas no monte Gilboa. Quando viu o acampamento inimigo, o rei sentiu algo que paralisava. Medo profundo. Dimensiona a situação. Décadas de conflito haviam enfraquecido Israel. O exército filisteu tinha superioridade numérica, melhor armamento de ferro e a moral elevada por vitórias recentes. Do outro lado, Saul comandava tropas desmoralizadas, sem a presença de Samuel, que havia morrido, e sem qualquer sinal de direção divina. O texto diz que Saul consultou ao Senhor. Tentou sonhos, silêncio. Tentou o Urim, silêncio. Tentou profetas, silêncio absoluto. O céu havia se fechado completamente, e quando todas as portas legítimas estão trancadas, o desespero empurra o homem para portas que deveriam permanecer seladas. Saul deu uma ordem aos seus servos: buscai-me uma mulher que seja médium, para que eu vá a ela e a consulte. Pausa e considera o peso dessa frase. O próprio Saul havia expulsado médiuns e necromantes de Israel. O texto deixa claro que essa purga havia sido realizada pelo rei em algum momento anterior do seu reinado, provavelmente no início, quando ainda buscava agradar a Deus. Ele conhecia a lei. Sabia que Deuteronômio prescrevia a morte para quem praticasse essas artes, e agora pedia aos servos que encontrassem exatamente o que ele havia proibido. Os servos responderam: há uma mulher que é médium em Endor. Endor ficava a cerca de 10 quilômetros do acampamento israelita, mas o caminho exigia atravessar território controlado pelos filisteus. Para chegar até lá, Saul precisaria arriscar sua vida numa jornada noturna, contornando o exército inimigo.
disfarçado para não ser reconhecido. O rei de Israel, ungido pelo maior profeta da nação, agora rastejava nas sombras para consultar uma mulher que ele mesmo havia criminalizado. Ele trocou suas vestes reais por roupas comuns, cobriu o rosto. Levou apenas 2 homens de confiança e partiu quando a escuridão era completa. A viagem deve ter durado horas. Cada som noturno representava perigo de emboscada filisteia. Cada passo aproximava Saul não apenas de Endor, mas de uma linha espiritual que não deveria ser cruzada. Quando finalmente chegaram à casa da mulher, o rei bateu à porta como um fugitivo. Imagina a cena do ponto de vista dela. Uma mulher que praticava artes proibidas, vivendo escondida desde que o rei ordenara a perseguição aos médiuns. De repente, no meio da noite, 3 homens desconhecidos aparecem pedindo seus serviços. O medo era justificado. Ela respondeu: Tu sabes o que Saul fez, como expulsou da terra os médiuns e os necromantes. Por que armas um laço à minha vida para me matar? A ironia é brutal. A mulher temia ser executada pelo rei Saul, e não sabia que o próprio Saul estava diante dela, pedindo exatamente aquilo pelo qual ela poderia morrer. O rei jurou pelo Senhor que nenhum castigo viria sobre ela. Usou o nome de Deus para garantir proteção numa prática que Deus havia condenado. Ela perguntou: Quem queres que eu te faça subir? Saul respondeu: Faze-me subir, Samuel. Samuel, o profeta que o havia ungido, o homem de Deus que o repreendeu quando desobedeceu, a voz que representava a direção divina durante toda a sua vida, morto há algum tempo, enterrado em Ramá, pranteado por todo Israel. E agora Saul queria ouvi-lo novamente, não através de oração ou arrependimento, mas através de necromancia. O que aconteceu em seguida divide teólogos há 3.000 anos. O texto diz que a mulher viu uma figura subindo da terra. Ela gritou em alta voz, aparentemente chocada com o que presenciava, e nesse momento reconheceu que seu cliente era o próprio rei. Por que me enganaste? Tu és Saul. Saul tentou acalmá-la. Não temas. Que vês? Ela descreveu. Vejo um ser divino que sobe da terra. É um ancião e está envolto numa capa. Saul entendeu que era Samuel e se prostrou com o rosto em terra. A voz que veio daquela aparição não trouxe conforto. Por que me inquietaste fazendo-me subir? Saul explicou sua situação desesperada. Os filisteus guerreavam contra ele. Deus havia se afastado. Não respondia mais por profetas nem por sonhos, e ele precisava saber o que fazer. A resposta foi devastadora. Por que me perguntas a mim se o Senhor já se afastou de ti e se tornou teu adversário? O Senhor fez como havia dito por meu intermédio. Arrancou o reino das tuas mãos e o deu a teu próximo, a Davi. Porque não obedeceste à voz do Senhor e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque. Por isso, o Senhor te fez isto hoje. E o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Saul caiu imediatamente por terra, estendido em todo o seu comprimento. O texto diz que ficou muito aterrorizado por causa das palavras de Samuel. Não havia comido nada o dia inteiro e a noite toda. Suas forças o abandonaram completamente. A mulher aproximou-se, viu que o rei estava em choque profundo e fez algo inesperado para alguém que praticava artes proibidas. Demonstrou compaixão. Ela disse: Tua serva te obedeceu e arriscou a própria vida fazendo o que pediste. Agora, por favor, ouve também a tua serva. Deixa-me pôr um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças para a viagem. Saul recusou inicialmente. Disse que não comeria, mas seus servos, junto com a mulher, insistiram. Finalmente ele cedeu, levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha um bezerro gordo em casa. Matou-o rapidamente. Pegou farinha, amassou e cozeu pães ázimos. Serviu a refeição diante de Saul e seus homens. Eles comeram e partiram naquela mesma noite. O que essa mulher representa na narrativa bíblica? Ela é a primeira figura feminina explicitamente mostrada praticando necromancia nas Escrituras. Não uma estrangeira dos povos vizinhos, mas alguém que vivia dentro do território de Israel,
nas sombras de uma sociedade que oficialmente proibia sua atividade. O texto não revela seu nome, sua história prévia nem como aprendeu essas artes. Ela existe na narrativa apenas para esse encontro específico. Mas sua presença levanta questões que vão além do episódio isolado. Como ela sobreviveu à perseguição ordenada por Saul? Quantos outros praticantes existiam escondidos em Israel? Sua técnica era genuinamente capaz de invocar espíritos, ou o que aconteceu naquela noite foi uma intervenção sobrenatural que ela mesma não esperava? O grito de espanto da mulher quando a figura de Samuel apareceu sugere que algo fora do comum aconteceu. Alguns estudiosos argumentam que ela estava acostumada a fraudes ou manifestações menores e que a aparição real do profeta a surpreendeu completamente. Outros defendem que Deus permitiu essa manifestação única como forma de pronunciar julgamento final sobre Saul, usando o próprio canal ilícito que o rei havia buscado. Há também quem interprete a cena como uma visão subjetiva, sem presença literal de Samuel. Independentemente da interpretação teológica, o texto bíblico apresenta a médium de Endor como um marco. Ela é o ponto onde a narrativa bíblica mostra claramente que práticas ocultistas existiam dentro de Israel apesar das proibições, e que pessoas desesperadas recorriam a elas quando os canais legítimos pareciam fechados. Mas a Bíblia não para nessa mulher. Outras figuras femininas associadas ao ocultismo aparecem ao longo das Escrituras, ampliando o quadro. Jezabel é talvez a mais notória. Filha do rei de Sidom, ela se casou com Acabe e introduziu o culto a Baal em Israel de forma institucionalizada. O profeta Naum a acusa de feitiçarias. O segundo livro de Reis descreve sua influência como contaminação espiritual que espalhou idolatria por toda a nação. Jezabel não era uma praticante escondida nas sombras, como a médium de Endor. Era uma rainha que usava seu poder político para promover práticas que a lei mosaica condenava. A diferença entre as duas é significativa. A mulher de Endor operava na clandestinidade, oferecendo serviços proibidos a indivíduos desesperados. Jezabel operava à luz do dia, transformando o ocultismo em religião oficial do Reino do Norte. Uma representa o ocultismo popular, subterrâneo de sobrevivência. A outra representa o ocultismo institucional, patrocinado pelo Estado, imposto de cima para baixo. No Novo Testamento, a figura simbólica da Babilônia assume características femininas associadas ao engano espiritual. O livro do Apocalipse a descreve como uma prostituta embriagada com o sangue dos santos, sentada sobre uma besta, segurando um cálice cheio de abominações. O texto diz que todas as nações foram enganadas por suas feitiçarias. Aqui, o ocultismo não é mais uma prática individual ou mesmo nacional. É uma força global de sedução espiritual que atrai reis e povos para longe da verdade. Essa progressão revela como a Bíblia entende o desenvolvimento do ocultismo. Começa com a tentação no Éden, onde o desejo de conhecimento independente é plantado. Passa por práticas individuais como as da médium de Endor. Escala para patrocínio estatal como no caso de Jezabel. E culmina em sedução global representada pela Babilônia apocalíptica. O arco é ascendente em escala, mas a raiz permanece a mesma. A tentativa humana de acessar poder espiritual sem submissão à vontade divina. E Saul? O que aconteceu com ele depois daquela refeição na casa da médium? Ele voltou para o acampamento israelita. Enfrentou os filisteus no dia seguinte. E tudo aconteceu exatamente como a mensagem havia anunciado. Os israelitas fugiram diante do inimigo. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos no monte Gilboa. Jonatas, Abinadab e Malquizua, 3 filhos do rei, foram mortos. Os arqueiros alcançaram Saul e o feriram gravemente. O rei, vendo que não havia escape, pediu ao seu escudeiro que o matasse com a espada para que os filisteus incircuncisos não o torturassem. O escudeiro recusou, dominado pelo medo. Então Saul tomou sua própria espada e lançou-se sobre ela. O homem que começou sendo ungido pelo Espírito de Deus terminou tirando a própria vida após consultar uma necromante. O arco de sua história é uma descida contínua, da unção à desobediência,
da desobediência ao afastamento divino, do afastamento ao tormento espiritual, do tormento ao desespero, do desespero ao ocultismo, do ocultismo à morte. Os filisteus encontraram o corpo no dia seguinte, cortaram sua cabeça, despojaram suas armas, enviaram mensageiros por toda a terra filisteia para anunciar a vitória nos templos de seus ídolos e ao povo. Penduraram suas armas no templo de Astarote e fixaram seu corpo no muro de Bet-Sean. Os homens valentes de Jabes de Gileade, lembrando que Saul os havia libertado dos amonitas no início de seu reinado, fizeram uma marcha noturna, retiraram o corpo do rei e de seus filhos do muro, levaram-nos para Jabes, queimaram-nos ali e sepultaram seus ossos debaixo de uma árvore. A história de Saul termina em cinzas, literalmente, mas o que a médium de Endor representa continua vivo. 3.000 anos depois daquela noite em Endor, a busca por contato com o mundo espiritual, fora da vontade divina, continua movimentando bilhões de pessoas. Os nomes mudaram, as técnicas se sofisticaram, horóscopos aparecem em jornais e aplicativos, cartas de tarô são consultadas em salas decoradas ou vídeos online. Sessões mediúnicas acontecem em centros espalhados por cidades inteiras. Rituais de invocação encontram espaço em tradições que vão do popular ao erudito. Os métodos são diferentes, mas o impulso é idêntico: rasgar o véu sem passar pela porta que Deus deixou aberta. A indústria do ocultismo movimenta valores que ultrapassam 2 bilhões de dólares anuais apenas no mercado de astrologia e tarô. Pesquisas indicam que mais de 1/4 da população em países ocidentais acredita em alguma forma de comunicação com espíritos ou leitura de futuro. A era digital não eliminou o fascínio pelo oculto, amplificou-o. Algoritmos recomendam conteúdo místico. Redes sociais transformam praticantes em influenciadores. O que a médium de Endor fazia escondida numa casa de aldeia, milhões fazem hoje em transmissões ao vivo para audiências globais. A Bíblia não condena a curiosidade espiritual. Condena a direção dessa busca. Observa o contraste dentro da própria narrativa. O mesmo Deus que permaneceu em silêncio diante de Saul falava abertamente com Samuel enquanto o profeta vivia. A diferença nunca foi incapacidade divina de responder. Era a condição do coração que perguntava. Quando Saul buscou orientação nos primeiros anos, recebeu respostas. Quando sua desobediência construiu um muro entre ele e Deus, o silêncio veio não como abandono arbitrário, mas como consequência de escolhas repetidas. Davi, que substituiu Saul como rei, também enfrentou momentos de crise extrema. Quando os amalequitas atacaram Ziclag e levaram sua família cativa, o texto diz que Davi fortaleceu-se no Senhor seu Deus e consultou o sacerdote Abiatar através do éfode. A resposta veio clara: persegue, porque certamente os alcançarás e tudo libertarás. Mesma necessidade de orientação. Mesmo Deus sendo consultado. Resultados completamente diferentes. A diferença não estava na intensidade da busca, mas no relacionamento cultivado. Davi, apesar de todos os seus erros, mantinha um coração que voltava para Deus em arrependimento. Saul, diante de suas falhas, procurava justificativas em vez de confissão. O caminho para o sobrenatural legítimo não é uma técnica, é um relacionamento. E esse princípio atravessa toda a Escritura. No Novo Testamento, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A afirmação é exclusiva. Não existe porta lateral. Não existe atalho místico. O acesso ao sobrenatural que Deus oferece passa por uma única via, e essa via tem nome. A médium de Endor representa todas as portas alternativas que a humanidade tenta abrir quando a porta legítima parece distante demais. Representa a impaciência espiritual que não suporta o silêncio divino. Representa a ilusão de que existem técnicas capazes de forçar o invisível a se manifestar sob comando humano. Representa o desespero que aceita qualquer voz que prometa orientação, independentemente da fonte. Mas ela também representa algo que muitos ignoram. As práticas ocultas existem porque há uma demanda real por respostas espirituais.
Pessoas não buscam médiums por mero entretenimento. Buscam porque enfrentam perdas que não conseguem processar. Buscam porque carregam decisões que parecem impossíveis de tomar sozinhas. Buscam porque o silêncio do céu, quando vem, é insuportável. O problema nunca foi a busca em si, foi a direção. E é exatamente aí que a narrativa bíblica oferece uma alternativa que não exige rituais secretos nem intermediários proibidos. Tiago, no Novo Testamento, escreve: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e não censura, e lhe será dada. A promessa é direta. A porta está aberta. A condição não é técnica espiritual correta, mas fé genuína. A história da médium de Endor não é apenas um registro arqueológico de práticas antigas. É um espelho que reflete a escolha que cada geração precisa fazer. De um lado, a tentação de buscar poder espiritual por caminhos que parecem mais rápidos, mais acessíveis, mais controláveis. Do outro, a oferta de um relacionamento que exige confiança, mesmo quando o céu parece silencioso. Saul escolheu Endor, porque não suportou esperar. O resultado foi a confirmação da sua ruína. A médium de Endor desapareceu da história após aquela noite. Não sabemos seu nome, sua origem, nem seu destino. Mas o que ela representa nunca deixou de existir. 3.000 anos depois, a busca por contato com o mundo espiritual, fora da vontade divina, continua movimentando bilhões de pessoas. Horóscopos, cartas, sessões mediúnicas, rituais de invocação. As técnicas mudaram, mas o impulso permanece idêntico. A tentativa humana de controlar o invisível em vez de confiar naquele que o criou. A Bíblia não condena a curiosidade espiritual. Condena a direção dessa busca. O mesmo Deus que silenciou diante de Saul falava abertamente com Samuel. A diferença nunca foi capacidade divina de responder, mas a condição do coração que perguntava. Quando o ser humano busca poder espiritual para servir a si mesmo, encontra apenas sombras. Quando busca a Deus para conhecê-lo, encontra luz. A história da médium de Endor não é apenas um registro arqueológico de práticas antigas. É um espelho que reflete a escolha que cada geração precisa fazer. De qual fonte você beberá quando o céu parecer em silêncio? Para nos ajudar a continuar produzindo esses documentários e histórias bíblicas, considere adquirir o nosso e-book com mais de 50 orações. É uma forma de abençoar este projeto e, ao mesmo tempo, ter um guia espiritual para a sua caminhada. O link para garantir o seu está na descrição. Até o próximo vídeo.